oficial. Neymar está de volta ao Santos, onde o craque iniciou sua carreira. Nesse vídeo vamos falar sobre a primeira passagem de Neymar na Vila e como ele encantou o Brasil e o mundo, para depois brilhar na Europa e agora voltar para casa. A trajetória do menino do Santos começou ainda nas categorias de base e no dia 7 de março de 2009, tudo começou na carreira profissional do garoto. Nesse dia, Santos e Oeste se enfrentavam em jogo do Paulistão, mas, diferente do que muitos esperavam, não foi um jogo dominante do Santos, e no primeiro tempo o time teve uma péssima atuação, e na volta do segundo tempo continuou mal. Então, aos 11 minutos da etapa complementar, a torcida do Santos ficou irritada com o futebol fraco da equipe, então começaram a gritar o nome do menino Neymar, que estava no banco de reservas. Foi então que o técnico Wagner Mancini colocou o garoto, que entrou em campo aos 14 do segundo tempo, com o jogo empatado em 0-0 até então. Apenas 2 minutos depois, ele já agitou a torcida, mandando uma bola no travessão. E foi aos 20 minutos que o Santos abriu o placar com um gol de Rony. E o segundo saiu aos 40, quando Madison, que foi eleito melhor em campo, chutou uma bomba de fora da área e marcou um golaço. E nos acréscimos, o time do Oeste diminuiu o placar para 2-1. Mas não havia mais tempo. E a vitória do Peixe foi confirmada. E foi nesse dia, então, que embora não tenha participado de nenhum gol diretamente, Neymar estreou e ajudou muito o time a conquistar a vitória no Pacaembu. Ali começava a carreira da Neymar, na cidade de São Paulo, onde 22 mil pessoas viram a história acontecer. Naquele ano, o Santos não conquistou nenhum título, perdendo a final do Campeonato Paulista para o Corinthians e decepcionando no Campeonato Brasileiro, ficando apenas na 12ª colocação. Mesmo sem títulos, a primeira temporada de Neymar foi boa, visando sua idade e diferença para os outros jogadores. Ele terminou o ano com 48 jogos, 14 gols e 9 assistências, e assim foi a primeira temporada profissional de Neymar da Silva Santos Júnior pelo Santos. A segunda temporada de Neymar começou muito bem, no Paulistão, com ele sendo um dos protagonistas da equipe no título do campeonato. Eles foram campeões em cima do Santo André, ganhando o jogo de ida por 3-2, perdendo na volta pelo mesmo placar, mas por ter feito uma campanha melhor na primeira fase, foi nomeado campeão. No campeonato, Neymar jogou 19 jogos, marcou 5 gols e distribuiu 5 assistências. Já no Campeonato Brasileiro, o time novamente não fez uma campanha de encher os olhos e ficou apenas na 8ª colocação. Na Copa do Brasil, fizeram história e foram campeões, após passar por alguns gigantes do futebol brasileiro, e na final enfrentaram o Vitória, e venceram o primeiro jogo por 2-0, e na segunda partida acabaram perdendo por 2-1, mas se sagraram campeões do Brasil, no agregado de 3-2 para o Peixe, que ali começava uma trajetória de títulos que seria histórica. Na competição, Neymar foi artilheiro, marcando 11 gols. Já falando de todas as competições, o craque fez 60 jogos e marcou uma quantidade absurda de gols. Ele balançou a rede 42 vezes e serviu 20 assistências para seus companheiros, assim fazendo uma temporada histórica, mas que ficaria ofuscada após a próxima. A temporada 2011 começou no Campeonato Paulista e o Peixe conquistou o campeonato contra o Corinthians. Empataram o primeiro jogo sem gols e na volta ganharam por 2-1 e se sagraram campeões pelo segundo ano consecutivo. Já no Brasileiro, novamente ficaram no meio da tabela, dessa vez na 10ª colocação. Mas foi nesse Brasileirão que tivemos um dos maiores episódios da carreira do Neymar, o jogo contra o Flamengo de Ronaldinho. A partida aconteceu pela 12ª rodada do campeonato. Marcava o duelo histórico entre Ronaldinho e Neymar. Ao final do jogo, o Santos saiu derrotado por 5-4, em um dos maiores jogos da história do esporte, onde, embora Neymar não tenha ganhado, fez uma atuação brilhante, assim como Ronaldinho do outro lado. Neymar, inclusive, fez um golaço, que depois seria indicado ao Prêmio Puskás e posteriormente ganharia o prêmio de gol mais bonito. Já na Copa do Brasil, o Santos foi avançando até chegar às semifinais,
onde enfrentaram o Vasco e acabaram eliminados um jogo antes da final, para o Gigante da Colina, que ganharia seu primeiro título de Copa do Brasil naquele ano. Mas agora vem a parte incrível da temporada: a Copa Libertadores da América. Na fase de grupos, o Santos avançou sem muitas dificuldades. Já nas oitavas de final, jogaram contra o América do México. E no primeiro jogo, dentro de casa, ganharam por um simples 1-0, com assistência de Neymar. E no jogo de volta, empataram sem gols. Assim, o Santos se classificou para as quartas, onde enfrentariam o Once Caldas. E no primeiro jogo, fora de casa, conseguiram uma vitória por 1-0, com mais uma assistência do menino da Vila. E na volta, empataram em 1-1, com um gol de Neymar. Então chegaram às semifinais, onde jogariam contra o Cerro Porteño, e no primeiro jogo venceram por 1-0, com assistência mais uma vez de Neymar. E no jogo de volta tivemos um jogaço. No Paraguai tivemos um empate em 3-3, com um gol de Neymar, e assim o Santos chegava à final da maior competição de clubes da América, onde enfrentaria o Peñarol. E no primeiro jogo, no Uruguai, empataram em 0-0. Então, tinha ficado tudo para a volta, no Pacaembu, onde Neymar brilhou. E a partida terminou em 2-1 para o Santos, com Neymar destruindo e marcando o gol da conquista da América. E nem preciso falar que ele foi o craque da competição, distribuindo muitas assistências e sendo muito decisivo. E então levou a América para a Vila Belmiro, coisa que não acontecia desde o Rei Pelé. Após ganhar a Libertadores, o Santos ainda teve a disputa do Mundial de Clubes daquele ano, onde, nas semifinais, enfrentaram o Kashiwa Reysol do Japão e ganharam por 3-1 com o gol de Neymar, que fez uma pintura absurda que você está vendo agora. Mas, na final, Neymar não tinha muito o que fazer, afinal estava jogando contra o melhor time da história, o Barcelona de Pep Guardiola. E na final, o Santos foi humilhado, massacrado e derrotado por 4-0 e ficando com o vice-campeonato mundial. Ao final da temporada, Neymar jogou 47 jogos, fez 24 gols e deu 10 assistências, sendo protagonista do Santástico e se tornando um ídolo da torcida. Com esses números, Neymar entrou para a história e foi indicado ao prêmio de melhor jogador do mundo jogando no Brasil, algo que ninguém mais fez novamente. É muito provável que nem irá fazer. Ele terminou na 10ª colocação, assim sendo conhecido de uma vez por todas em todo o mundo. Então agora damos começo a 2012, o último ano completo de Neymar no Peixe. A temporada já começou com o Santos sendo campeão da Recopa Sul-Americana, onde enfrentaram a Universidade de Chile, que foi campeã da Sul-Americana naquele ano. No primeiro jogo, eles empataram em 0-0, e na volta o Santos ganhou por 2-0, com um gol de Neymar, e se sagrou campeão. Já no Campeonato Paulista, o título veio mais uma vez, ganhando do Guarani na final por um agregado de 7-2. Já no Brasileirão, novamente não ficaram entre os melhores, terminando na 8ª colocação. E na Copa do Brasil, o clube não jogou. Tentei procurar o motivo, e só consegui descobrir que foi por uma mudança no regulamento. E na Libertadores, Neymar novamente brilhou. Na fase de grupos, passaram com tranquilidade, e nas oitavas de final temos um episódio histórico, quando o Santos enfrentou o Bolívar, na ida, na Bolívia. O time santista perdeu por 2-1, e ao final do jogo, o técnico do time boliviano disse em entrevista a seguinte frase: Neymar, nem sei quem é. E, após saber disso, Neymar disse o seguinte: tem volta lá em Santos, eles vão ver. E ele realmente resolveu. Em um jogo histórico, o Santos aplicou uma goleada enorme e humilhante por 8-0, com o show de Neymar, que marcou 2 gols e deu 3 assistências, e que, digamos assim, se apresentou ao técnico da equipe rival, que, depois daquele dia, tenho certeza que nunca esqueceu quem é Neymar Júnior. Então, foram para as quartas, onde jogariam contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, e no primeiro jogo perderam por 1-0, mas na volta golearam por 5-2 e chegaram às semifinais. Mas, agora diferente da outra temporada, o time infelizmente não conseguiria avançar de fase.
Eles enfrentaram o Corinthians e perderam o primeiro jogo dentro de sua casa por 1-0, e no jogo de volta ficaram no empate em 1-1, com o gol de Neymar, mas que ainda assim não conseguiram a classificação e perderam no agregado por 2-1, assim encerrando a participação na competição. Ao final da temporada, Neymar novamente fez história, ao ser indicado pela segunda vez seguida à Bola de Ouro jogando no Campeonato Brasileiro, dessa vez ficando na 13ª colocação, e assim também se encerrava a história da primeira passagem de Neymar pelo Santos. Ele que saiu do time e escreveu no vestiário: "Eu vou, mas eu volto." E hoje ele voltou e está de volta à sua casa. E aí, vocês acham que ele vai conseguir novamente jogar muito aqui no Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Vou deixar na descrição o vídeo que tenho da carreira do Neymar, já que nesse vídeo focamos apenas no Santos. Muito obrigado a todos que assistiram. Se gostaram, deixe o like e inscreva-se no canal para apoiar o conteúdo. Valeu e tchau!